Gomes não fosse um rapaz do nosso tempo, se não usasse calças brancas, paletó de alpaca, chapéu de palha e guarda-chuva, daria ideia de um desses cavaleiros errantes que só se encontram nos romances de cavalaria. De outro qualquer poderíamos dizer, ele gostava da Dudu. Tratando-se, porém, do Simplício Gomes, empregaremos uma expressão menos familiar. Ele amava a Edviges. O seu amor tinha realmente algo de puro e de ideal, que não se compadecia com os costumes de hoje. Começava por ser discreto. Dudu adivinhou antes, percebeu que era amada, mas ele nunca lhe disse, nunca atreveu-se a dizer-lhe. Não por timidez ou respeito, mas simplesmente porque não tinha confiança no seu merecimento. Estava bem empregado, podia casar-se e viver modestamente em família, mas era tão feio, tão pequenino, tão insignificante, e era tão linda, tão esbelta, que o casamento lhe parecia desproporcionado. Ele não se sentia digno dela, não acreditava que podia fazê-la feliz. E isso entristecia profundamente. Ela, por seu lado, não concorria em nada para que a situação se modificasse. Fingia ignorar que era amada e atribuía toda aquela solicitude a um afeto desinteressado. Dudu vivia com a mãe, uma pobre viúva sem outro recurso, senão a pensão deixada pelo marido, um brioso oficial do exército que sempre viveu desprotegido, pois nunca soube lisonjear nem pedir. Mas o Simplício Gomes, sem fumaça de protetor, e dando a esmola com ares de quem recebia, achava meios e modos de fazer com que naquela casa faltasse apenas o supérfluo. Sendo parente, embora afastado das duas senhoras, estas atribuíam seus favores a simples atenções de família. O fato é que o Simplício Gomes parecia adivinhar os menores desejos de Dudu, e nessas ocasiões recorreu ao ardil de uma aposta. Aposto que hoje chove. Que ideia! O dia está bonito, mas o calor é excessivo. Temos água com toda certeza. Não temos. Façamos uma aposta. Valeu! Se chover eu perco uma caixa de charutos. E eu, aquela blusa que você viu na vitrine da Notre Dame que cobiçou tanto. Quem lhe disse que cobicei? Ora, esses olhos não me enganam. No dia seguinte, Dudu recebia a blusa. A velha dizia com muita ingenuidade que o Simplício Gomes fazia mal em apostar. Era muito caipora, perdia sempre. Em se tratando de mudança de tempo, era uma lástima. Como não se atrevesse a falar em casamento, o pobre rapaz sofria, oprimido pela ideia de quando menos se pensasse, Dudu arranjaria um namorado, um noivo, um marido. E não se demorou muito, sem que seus receios não se realizassem. Dudu impressionou-se por um cavaleiro muito bem trajado, que passou a rondar-lhe a porta quase todos os dias, cumprimentando-a, depois sorrindo-lhe e finalmente escrevendo-lhe, graças à cumplicidade de um molecote da casa. Depois de receber 3 cartas, Dudu contestou, convenceu-se que as intenções do namorado eram as melhores possíveis e mostrou a correspondência à mãe, que imediatamente foi consultar o Simplício Gomes, sem saber o desgosto que lhe causava. O pobre, que já tinha percebido as idas e vindas do transeunte suspeito, tentou disfarçar o mais que pôde os seus sentimentos, limitando-se a dizer que Dudu não deveria casar-se com aquele homem se primeiramente ela tivesse a certeza de que ele a amava deveras. A velha, com muita simplicidade, pediu-lhe que se informasse sobre a idoneidade do pretendente. E o nosso mísero cavaleiro errante transformou-se num leve trás. Foram desanimadoras para ele as informações obtidas. O rival chamava-se Bandeira. Era de boa família, de bons costumes, funcionário público de certa categoria, estimado, e tinha alguma coisa. O seu único defeito era ser um pouco genioso. O Simplício Gomes não avolumou as qualidades do outro, mas foi leal, não as diminuiu. Em suma, o Bandeira pediu a mão de Dudu e passou a frequentar a casa. O mísero não articulou uma queixa,
mas começou desde logo a emagrecer a olhos vistos. Ficou macambúzio, fúnebre. Dudu, que tudo compreendeu, teve pena, teve quase remorsos, mas a velha nem mesmo assim desconfiou que a filha era amada pelo infeliz parente. Entretanto, o Simplício Gomes passou a ser assíduo em casa de Dudu. O seu desejo oculto era não deixá-la sozinha com o tal Bandeira enquanto não se casasse. O Bandeira tinha realmente boas qualidades, mas era não só genioso, como de uma empáfia, de uma arrogância, de um autoritarismo que começaram a inquietar Dudu. Uma bela tarde que estavam ambos sentados num canapé e o Simplício Gomes, afastado num canto da sala, folheava um álbum de retratos. O Bandeira levantou-se dizendo: "Vou-me embora, tenho que dar umas voltas antes da noite." "Ora, ainda é cedo, fique mais um instante", retrucou Dudu, sem se levantar do canapé. "Já lhe disse que tenho que sair. Peço-lhe que vá desde já se acostumando a não contrariar as minhas vontades. Olhe que depois de casado, hei de sair quantas vezes quiser sem dar satisfações a ninguém." "Bom, não precisa zangar-se. Não me zango, mas contrario-me. Não me escravizei. Quero casar com a senhora, mas não perder a liberdade." "Faz bem. Adeus." "Até quando?" "Até amanhã ou depois." O Bandeira apertou a mão de Dudu, despediu-se com aceno do Simplício Gomes e saiu batendo passos enérgicos de dono da casa. Dudu ficou sentada no canapé, olhando para o chão. O Simplício Gomes aproximou-se de mansinho e sentou-se ao seu lado. Ficaram uns 10 minutos sem dizer nada um ao outro, até que Dudu rompeu o silêncio, olhou para o céu iluminado por um crepúsculo esplêndido e murmurou: "Vamos ter chuva." "Não diga isso, Dudu. O tempo está firme." "Apostemos." "Pois bem, apostemos. Se chover eu perco uma coisa bonita para ter um enxoval de noiva. E tu?" Eu perco-me a mim mesma, porque quero ser tua mulher." E Dudu caiu chorando nos braços de Simplício Gomes.